Olá, gente linda! Orixá abençoe a todos vocês que estão chegando por aqui. Estou de volta com o seu programa de relatos. Me conta! Para quem é novo aqui no canal e ainda não sabe, eu sou Yadanda Oxumbemi e no ano passado nós começamos um programa chamado Me Conta aqui no canal. E aí, fiz alguns episódios, acho que uns 4 episódios, né? Mas com a correria do dia a dia, do EBED, iniciações, jogo de búzio e outras atividades recorrentes aqui da vida corixá, como sacerdotisa, fica muito corrido o tempo às vezes, e aí eu precisei dar uma parada. Não me conta, mas já estou de volta e hoje, o relato de hoje é maravilhoso. Eu quero que você que ainda não assistiu, quero muito te pedir, você que ainda não assistiu esses relatos anteriores, dá uma olhadinha na playlist ao vivo do canal da Yadanda e lá tem, se eu não estou enganada, se não me falha a memória, 4 relatos, 4 lives. Assista lá, deixe o seu comentário. Lembrando sempre, gente, de deixarem comentários respeitosos. Nós estamos contando sobre a vida e a história de pessoas. São coisas sérias, mexe com emoção, com memórias, com lembranças, serve de inspiração, muitas vezes dá força para outras pessoas caminharem por entender que o orixá está assim nos olhando, que nós também somos responsáveis pelas nossas escolhas. Mas deixe seu comentário, assim como no vídeo de hoje. Se você gostar desse vídeo, curte, comenta, chama teu amigo para assistir. E outra coisa, vou deixar o e-mail aqui. Me conta a sua história. Se você tem uma história muito legal da tua espiritualidade, me conta como foi o teu desenvolvimento, como você chegou até aqui, o que você entende sobre o nosso culto, o que você vive na sua casa de axé. Me conta, eu vou ter o maior prazer em contar para as pessoas. E olha, tá todo mundo querendo saber da sua história, hein? Se você acha que não inspira a vida de ninguém, deixa o seu relato aqui. Você vai saber, quando você assistir, quantas pessoas vão se inspirar com tudo aquilo que você viveu, com toda a tua força de conseguir passar por cima dos obstáculos e não abandonar a sua fé. O relato de hoje foi enviado por um menino que eu não vou dizer o nome, porque a gente não fala o nome das pessoas aqui, as identidades são preservadas. Ele conta assim: Bom dia, Yadanda, sua bênção. Ele escreveu o e-mail pela manhã. Venho até o quadro relatar uma história que hoje pode ser a dor de muitos, mas ela ainda me dói. Nasci em uma família cristã, mas nunca me senti completo. Sempre me senti como um ET dentro da igreja, como se ali não fosse o meu lugar. Consequentemente, com o decorrer dos anos, conheci a Umbanda por conta de alguns familiares e assim descobri que minha família há muitos anos também já tinha feito parte desse culto, mas sempre ocultaram, como se fosse um passado sombrio. Bem, em meio a isso, decidi estudar, conhecer a Umbanda e assim comecei o meu desenvolvimento mediúnico. Com o decorrer do tempo, conheci o Candomblé, mas confesso que era com muito receio que eu ia, mediante a tudo que me era passado a respeito dos ritos. Com o tempo, fui conhecendo até que conheci o sacerdote que me confirmou o meu orixá, que mesmo com tudo tem um grande amor por esse Senhor, mesmo não entendendo nada do que ainda esteja acontecendo até hoje. Depois disso, não me mantive mais naquele local, pois conheci o sacerdote que me iniciou. O mesmo relatou que realmente eu era de Omolu com Oiá e ou eu fazia santo ou iria começar a ser atacado por uma doença. Confesso que aquilo não me assustou. Sempre tive uma vida sofrida e sem alegrias. Então, viver ou não, para mim não fazia diferença. Mas eu fui. Eu estava tão aflito, tão perdido, que eu fui. Fui, tomei ebó, apenas um único, que até estranhei, mas não dei tanta credibilidade aos meus questionamentos, pois acreditei que isso tudo fazia parte da tradição daquela casa. Depois montei minhas coisas, meus fios e até meus 2 quelês. Na verdade, eu estranhei, pois tanto meu fio de oiá quanto o quelê de búzios se desmanchava. Enfim, chegou o dia de iniciar. Primeiramente,
Chegou o dia do sassã e o bori. Esse bori, na verdade, era de 2 clientes e eu e outras 2 pessoas fomos para esse bori. Chegou o dia do orô, da iniciação. Primeiramente, que no meu caso, me colocaram na frente de um espelho e ali começaram. Fizeram o que fizeram, não teve bicho de 4 pés e sem contar que meu adocho caiu. Foi tudo feito em um ato de caridade, mas teve frango, pombo, angola, vivos, porém foi cortado um peru que, segundo as tradições da casa, o peru equivalia ao peso de um porco e por isso foi ofertado esse animal. Mas ele estava morto e eu não entendi nada. Na mesma hora, senti uma pontada, mas ao mesmo tempo como se alguém estivesse ali comigo. No caso, para ser mais específico, senti uma presença feminina. Hoje eu sei que essa força é minha senhora, Dona Maria Mulambo. Fui buscar ajuda e entender o que poderia ter acontecido. Fui ameaçado de morte. Muitos jogos foram feitos depois e todos falam que o santo está errado. Orixá não reconheceu nada, entre outros fatores. Após ver um vídeo seu e aí do Oloye Felipe, que falava sobre iniciação anulada, eu criei coragem para poder tentar lutar novamente. Bom, não sei se esse relato possa ser visto, mas fica aqui meus respeitos, desde já peço a bênção e que Babá Miomolu possa trazer vida longa a esse trabalho e a vocês, que abençoe a senhora, o Oloye Felipe, o Babá Guilherme, que com toda a paciência tem estado ali me escutando. Um beijo a todos, axé. Vamos lá. Qual o conselho de vocês para esse menino? O que vocês teriam para dizer para ele? Deixe aqui nos comentários se você tem uma palavra, se você entende que tem alguma experiência que você tenha vivido, se você se identifica com esse relato, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu gostaria de falar sobre alguns pontos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, julgar a ritualística feita na casa de uma pessoa, aonde nós não fomos iniciados, um culto ao qual nós não conhecemos, porque cada família tem o seu culto, e isso no Brasil e fora do Brasil. É claro que existem coisas e questões que são lógicas. Eu, particularmente, tenho 14 anos de iniciada para Iemanjá. Eu nunca presenciei ritualística aonde a gente ofereça nesse rito, nessa situação, um bicho morto a um orixá. Já participei de iniciações e ritualísticas para esta divindade, para o Molu, para o Baluayê, para Nanã. É um culto diferente, onde as coisas são feitas de forma diferente, os rituais são diferentes, não sou eu que vou contar para quem ainda não viu. Mas eu nunca vi oferecer uma ave morta. Sacrificar uma ave morta. Até porque ela já estava morta, então ela foi até entregue, mas não foi sacrificada, mas isso não vem ao caso. Não é da nossa responsabilidade. Isso gerou muitas dúvidas, muitos conflitos, mas eu entendo que cada ser humano passa por situações que ele precisa passar para evoluir. Agora, o que eu não posso deixar de falar aqui, mediante a tudo isso, é sobre a força desse menino, que poderia, mediante a todas essas coisas, ter desistido da ancestralidade dele e tá aí de pé, buscando, querendo entender, para poder dar caminho e seguir aquilo que, escondido, a família dele já havia começado, como se aquilo fosse uma coisa ruim, ocultando dele esse contato com a ancestralidade. De uma forma até injusta, porque ele, sem esse contato com a ancestralidade dele, se sente perdido aqui na Terra, como milhares de pessoas, como eu já me senti um dia. Não prive as pessoas de viver a ancestralidade dela, de fazer culto,
aos seus ancestrais. Agora, o que eu também não posso deixar de falar é que esses senhores sacerdotes, eles precisam aprender o que é ser sacerdote. Esses ditos babalorixás e alorixás precisam saber que Orunmila nos ensina no Odu e Kafum que um sacerdote não pode falar e fazer rito que ele não saiba, que ele não domine. Eu fui iniciada na rua Curitiba 1010 pelo seu Ailton Rufino Peronze, Odelo Bogemi, no Ileaxé Tamorá, em Realengo, Rio de Janeiro. Naquela casa, este senhor me ensinou que candomblé não se faz sozinho. E que quando você não sabe, você pede ajuda dos universitários. Você pede ajuda a quem veio antes, aos seus mais velhos, aos seus irmãos ou aos seus mais novos que têm mais conhecimento que você. O que não pode é ser orgulhoso, é ser orgulhosa a ponto de fazer besteira na vida das pessoas. Estragar, muitas vezes, a vida das pessoas. Eu já recebi relato de gente que sentou para tomar um bori e saiu louca depois daquilo ali. Uma folha, um sacrifício, um ofó errado, palavras malditas, palavras erradas, podem destruir a vida do seu filho, do seu iniciado. E eu poderia citar dentro desse relato diversas coisas que um abiã não deveria fazer. Mas cada um na sua casa é rei. Aqui em casa, seguimos as normas que Exu dita. Ponto. Na casa do vizinho, o vizinho segue aquilo que ele entender como sendo bom para ele. Mas eles fazem esse monte de coisas, esse monte de besteira, estão todos aí, vivos, rindo, felizes. Não. Não.